Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Carlos Maia, da Rede Municipal da cidade do Rio de Janeiro e trabalho na 8ª CRE. Hoje nós vamos ter um tema em nossa aula de projeção ortogonal. Vocês já devem ter brincado em casa, quando falta energia elétrica, de fazer sombras na parede. Vocês já perceberam que tem hora que o nosso braço fica a sombra menor do que o tamanho do braço e tem vezes que fica igual. Por que isso acontece? Então, nós vamos ver na aula de hoje. Vem comigo, vamos nessa? Dentro de várias projeções que existem, nós estudaremos projeções ortogonais. E esse conteúdo é muito importante na sua vida escolar. Quando você for aprender relações métricas do triângulo retângulo, quando você for conhecer seno, cosseno e tangente de um ângulo. Na física, quando você for aprender a decompor uma força, quando você for estudar lançamento oblíquo ou lançamento horizontal. Esse conteúdo será muito importante para outros conteúdos que virão. Dentro de projeção ortogonal, nós vamos dividir em 3 etapas. A primeira delas será de um ponto em um plano. A outra que nós vamos estudar é de um segmento de reta em um plano. E a terceira, não menos importante do que as outras, é de um plano em um outro plano. Então, vamos para a primeira delas, que é de um ponto em um plano. Mas vamos para o quadro, porque no quadro nós vamos conhecer um pouquinho melhor. Então nós temos aqui desenhado no quadro um plano alfa e temos 3 retas perpendiculares a esse plano. Observe que todas 3 estão perfurando o plano. Observe aqui, ó, que as 3 perfuram o plano. Olha lá. Com isso, o que acontece? O ponto P, especificamente o ponto P, tem furando nesse ponto aqui, ó. Esse ponto eu vou denominar como P'. E esse ponto P' é a projeção do ponto P sobre o plano. Então o que é fundamental? Que essas retas sejam perpendiculares ao plano em questão. Agora nós vamos para a projeção de um segmento de reta em um plano. Vamos voltar lá para o quadro. Nós temos agora um segmento de reta AB paralelo ao plano, tá ok? Temos um segmento de reta CD, não paralelo ao plano, mas formando um ângulo qualquer aqui. E o EF em cima exatamente da reta que é perpendicular. Então vamos aqui para o primeiro. Traçando uma reta perpendicular que passe pelo ponto A, projetei o ponto A linha. Projetei o ponto B, B'. Aí a união desse ponto A' e B' é exatamente quem? O segmento, a projeção do segmento de reta AB, que por acaso é do mesmo tamanho. Por quê? Porque é paralela. Agora, do segmento de reta CD, a projeção do C, C', aqui, a projeção do D, D'. Qual o cuidado que eu tenho que sempre tomar? Que a reta é perpendicular ao plano. Quando eu uno, observa que eu tenho aqui a projeção do segmento CD. E nesse caso, observe, é menor do que aqui, ok? É menor do que o próprio segmento. Quando eu vou para o outro, que está ocupando a própria reta, ou seja, o segmento de reta F é perpendicular ao plano, porque ele está na reta, então quando eu projeto o E, o que acontece? O E' fica aqui. Quando eu projeto o F, também fica aqui. Portanto, essa projeção, olha que interessante, a projeção do segmento de reta ficou sendo um ponto no plano. Olha, esse caso aqui, no nosso dia a dia, acontece de vez em quando. Já viu quando você está na praia, que em um certo horário o sol fica bem em cima de você, e quando tu olha para a tua sombra, a sombra sumiu?
Por quê? Porque ficou um pontinho debaixo do seu pé. Ou seja, a sua projeção sobre o plano se resumiu a um ponto. Ok? Agora chegou a hora da projeção de um plano em outro plano. Então nós temos três planos. Um plano paralelo ao plano azul, um plano formando um ângulo em relação ao plano azul e um terceiro perpendicular a ele. Observe, eu defini aqui, por exemplo, o vértice A, B, C e D, e usando o conteúdo anterior, vamos lá? Projetei, usando a reta, projetei o ponto A, então a linha, lembrando sempre que a reta é perpendicular ao plano, olha lá, a C, olha lá, o C' e o D'. Agora, quando eu uno os vértices, observe, ó, vou unir aqui o A com D, né? Olha lá, o A com B, e o B com C, e o C com D. Então, o que eu tenho aqui nessa região? Eu tenho a projeção do plano sobre o outro plano. Olha lá, essa é a ideia que tem. Então agora o A alinha no mesmo princípio B, projetando aquele vértice sobre o plano, usando a mesma propriedade C, D'. Quando eu for unir o A com D, ó, o A com D, o A com B, ó, o B com C e o C com D. Observe que por estar formando um ângulo, o que nós temos? Uma projeção do plano menor, olha lá, com uma área menor do que a do anterior. Né? Olha lá. E agora, nesse da perpendicular, observe que a projeção de A e B, elas coincidem, ó, o B com a mesma do A e o C com a mesma do D. E aí, quando a gente unir o A com o B, já é o ponto. O B com o C, eu uni. Quando eu unir o C com o D, é o próprio ponto. E o D com o A é a mesma reta. Por fim, a projeção desse plano ficou sendo uma reta. Olha que interessante. Tá ok? Nós vamos agora para um experimento onde nós usaremos sólidos geométricos, diversos sólidos, para descobrirmos qual o sólido que está sendo projetado na parede, tá ok? Vamos para esse desafio agora. Coloquei um sólido no meu equipamento e a projeção de cima, vista de cima de vocês, que é chamada projeção vertical, vocês estão vendo um quadrado, tá ok? Agora eu vou mostrar uma outra projeção. Temos agora uma projeção lateral, uma vista lateral, e nós estamos vendo um triângulo. Vamos agora para outra vista lateral. Nós estamos com uma outra vista lateral e temos vendo agora um outro triângulo. Então, que sólido é esse que nós temos aí? Na verdade, o sólido que nós temos é uma pirâmide de base quadrangular. Olha lá. Ok, galera? Agora eu coloquei um outro sólido para te desafiar. A projeção vista de cima, que é chamada projeção ortogonal superior, olha lá. É um círculo, né? Um círculo, olha lá. E agora, eu estou te apresentando uma projeção lateral. E agora irei apresentar uma outra projeção lateral. Você observou que nas duas projeções laterais formou um triângulo e na vertical, vista de cima, formou um círculo? Sabe o que nós temos aí pendurado? Ó, nós temos o nosso cone, né? Olha lá, o cone, olha aqui a base dele e olha ele aqui, ó, nosso cone, o chapéu de palhaço, né? Olha lá, o cone, tá ok, galera?
agora nosso terceiro desafio. Apresentei a vista superior para você, ficou um quadrado. Agora eu vou apresentar uma vista lateral. Olha aí, essa é uma vista lateral. Agora vou te mostrar outra vista lateral. E aí, todas as três vistas, a superior e as laterais, formaram um quadrado. O que nós temos? Nós temos um hexaedro, ou seja, um cubo, né? O nosso dadinho, correto? Temos até um aqui no cantinho do vídeo, ó, aquele de montar. Vamos agora para exercícios. Temos aqui o primeiro exercício da Olimpíada de Canguru de Matemática. Observe, nós temos três objetos aqui, uma bolinha aqui, uma circunferênciazinha, uma madeirinha aqui e uma outra madeirinha aqui, tá vendo? Três objetos sobre uma mesa. Olhando por cima, qual das figuras abaixo, qual das opções melhor representa visto por cima? Então você tem que usar um critério de projeção ortogonal que você acabou de aprender. Observa, quando você vê por cima, você vai ver que essa pecinha arredondada está no meio da peça, o que te faz eliminar a letra A, elimina a letra B e elimina a letra D, ficando somente a C e a E. Agora, quando você observar esse pecinha que está aqui do lado direito da sua tela, você vai ver que, visto por cima, vai estar desse lado. Então, o que elimina a letra E, porque está do outro lado, e gabarito letra C, ok? Vamos para um outro exercício. Ó, esse outro exercício também é da Olimpíada de Matemática. Nós temos vários discos, tá bom? Como se fosse, só que discos pequenos, discos grandes, um sobre o outro. E a pergunta é, olhando por cima da pilha, quantos discos você consegue ver? Ó, o primeiro você verá, o segundo verá porque ele é um pouquinho maior do que o primeiro, só aí já tem dois. Mas o terceiro você não conseguirá ver, porque ele estará por debaixo, o 4 também. Mas o quinto, que é o maior de todos, você conseguirá ver um pedacinho dele visto por cima, 3. E o 4 não conseguirá ver. Então o gabarito é letra C, e você praticou o quê? Essa habilidade de que a projeção ortogonal te exige compreender. Você está desenvolvendo essa habilidade para poder, conteúdos futuros, ter um melhor desenvolvimento. Alô, galera, espero que vocês tenham curtido bastante a aula. E agora, quando faltar energia elétrica em casa, você já sabe as razões por que a sombra ora fica um pouquinho maior, ora fica um pouquinho menor, tá ok? Lembra sempre, projeções ortogonais. Um abração. Valeu!